Joyce, muito obrigado pelo tempo. É uma generosidade incrível de expor para mim, estar nesse comecinho de podcast, poder alguém acreditar nisso, acreditar no poder da conversa, né, e da oralidade para a gente ir construindo junto conhecimentos. Acho, não tenho certeza que você também acredita nisso. Talvez uma das razões por ter aceitado o meu convite. Imagina, uma honra estar aqui. Bom, incrível. E, de alguma forma, eu sinto uma ressonância, com certeza, a Hug, que é uma das empresas que você tem uma história muito maior do que aparenta, ou até de data, penso eu, vou descobrir agora, mas ela é muito novinha pensando em lançamento, né? Em julho ou junho, por aí, você lançou, foi junho, julho? Nem sei, mas acho que foi junho ou julho, acho que foi junho, na verdade, inclusive com o seu tio, né? Com o meu tio, que eu falo tio com todo orgulho. E é incrível como você tem Cláudio Tebas, Christian Dunker, Alexandre Coimbra, Gustavo Tanaka e agora Viviane Mosé, que eu falo Viviane Mosé assim porque é uma das mulheres que eu ouço literalmente desde que eu sou moleque. Essa mulher realmente formou minha cabeça, saca? Não, a gente lançou hoje, né? Então eu tô aqui ainda, sabe? Ainda não tô... Sério? Começou agora? Hoje, a gente postou hoje 10h30 da manhã o lançamento da Viviane Mosé na Hug. Foi tudo surreal, assim, eu não tô nem acreditando, cara. Caraca, é muito louco, né? E eu acabei de reassistir o teaser que ela mesma grava, né? E como é perfeito o modelo que a Hug criou, o modelo de aprendizagem, assim como é perfeito para... Perfeito é uma palavra feia, né? Perfeito nunca é perfeito, né? Eu tô orgulhosa, assim, tô orgulhosa porque foi um sonho, foi uma coisa de muita pesquisa e assim, às vezes eu olho assim, não acredito, sabe? Eu fico assim, caramba, que legal que eu criei, sabe? Um super orgulho. Faz o primeiro cocô, assim, sabe? Olha o cocô, assim, e fala... Sim. Nossa, tá saudável, saiu saudável, né? Eu tô assim, sabe? Eu tô assim, maravilhada com o que tá acontecendo na minha vida nesse momento, assim. Tô muito feliz. Que incrível. Incrível. Eu não imaginava, eu achava que eu fosse conseguir, por exemplo, chamar a Viviane Mosé e pessoas, né? Claro, a gente já começou com o Dunkel, que é uma sumidade, né? Naquilo que ele faz e tudo mais, mas assim, a Viviane eu achava que eu fosse conseguir daqui a um ano, sabe? Ela que nunca fez, né? Ela nunca fez. Online, ela nunca aceitou fazer um curso online. Ninguém. Então, assim, eu lembro que quando a gente fez o Dunker e o Tebas, né, que foram os primeiros, enfim, tem toda a história também do Tebas nessa questão. Eu pergunto sempre, né, no final da semana de experiência, quem eles querem na Hug. E aí, assim, 70%, 80% das pessoas pediram Viviane Mosé. Mentira. Juro por Deus. Aí eu falei assim, uau, mas assim, acho que eu não, assim, não vou chegar nela, entendeu? Muito difícil chegar nela. E aí eu mandei um e-mail, assim, um e-mail não, na verdade eu entrei no Instagram dela e falei, eu queria fazer uma proposta para você, com quem que eu falo? E aí a pessoa passou o e-mail e eu mandei. Todas as vezes que eu tô olhando pro lado, eu tô te ouvindo com muita atenção. É que eu tô comandando a live, inclusive, tá bem? Tá bom. Eu estou te ouvindo bem. Mas eu mandei um e-mail bem despretensioso, assim, sabe? O título do e-mail era assim, Viviane Mosé na Hug. Super modesto. E joguei. Pra ela? Já pra ela? Ou não, ou pra galera, pra comunidade? Dela, né? Para a equipe dela. Uau! Joyce, que culhão, Joyce! Que culhão! A pandemia tá me dando uma coragem. Que demais! Falaram assim, ela quer conversar com você. No dia que eu fui falar com a mulher no telefone, gente, não tem noção. Assim, meu coração saía pela boca, dava cambalhota, fui no banheiro 300 milhões de vezes, assim, eu tava muito nervosa. E rolou, tá rolando, tá sendo muito gostoso. Tá sendo sensacional. Incrível. O curso já começou ou ele vai começar? Não, dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro. A gente tem aí
pouquíssimas semanas para se inscrever nesse curso, que eu vou me inscrever, com certeza. Na verdade, é uma semana só, do dia... Não começou a vender ainda, agora só está captando interessados, porque o modelo da Hug, ele tem todo um processo, né? Uhum. A gente capta interessados e depois que a gente começa a venda. Que legal, que incrível. Sim. Então vai ser... As pessoas têm que realmente se organizar, e vai ser muito bom. O modelo é incrível, né? Você simplesmente tem... Eu, Pedro, vou poder ter a oportunidade de ter uma semana de encontros com a Viviane, trocar ideia com ela no café, na super plataforma da Hug, por uma semana. Então, trocar ideia com ela no café se ela entra. Se ela entra, claro. Sempre o influencer que escolhe. Isso que é legal da Hug. Não tem regras, assim, nada é obrigatório. Você não precisa... se você entrou no curso, se você quiser só assistir, se for uma pessoa tímida, por exemplo, você só assistir os conteúdos, você pode. Se você quiser entrar, participar do café, interagir com as pessoas, você pode. Se você quiser só fazer perguntas, você pode. Se você não quiser fazer nada, também pode, entendeu? E essa mesma liberdade que a gente dá para as pessoas que estão participando, a gente também dá para o influencer. Então, se a pessoa ela quer participar do café, se ela quer entrar, obviamente que a galera entra em alvoroços, né? Se ela entra no café e interage com as pessoas. Mas o papel dela é todos os dias responder perguntas que as pessoas estão fazendo. Ok. Então você tem mais um canal aí que eu não sabia. O grande barato da Hug é isso, é que o conteúdo não está pronto. O conteúdo é construído democraticamente através de votação de perguntas que as pessoas fazem. Então, toda pergunta, e aí as perguntas vão aparecendo ali, né? Tem um espaço para essas perguntas e tem um sistema de votação. Então, você vota. Então, vi uma pergunta do Pedro lá, achei muito legal, eu voto nela. Quanto mais votos você recebe, mais a tua pergunta sobe no ranking. No final do dia, todos os dias, a gente seleciona 5 perguntas mais votadas e joga na área de respostas. Nos bastidores, a gente manda para ela e ela grava o conteúdo no dia, entendeu? Então, aí que tá o ponto, né? Porque quando você grava, você vê a maioria dos cursos são ou gravados ou vai ter um workshop, mas quando beleza, você assiste um conteúdo gravado que ele pode ser incrível, pode ser muito instrutivo, ele pode ser, ele tem essa potência, pode ser horrível também, mas ele tem a potência de ser muito instrutivo, só que nessa experiência proposta pela Hug, eu sei que a Viviane tá direcionando a atenção dela para aquele grupo do qual você faz parte. É muito incrível. Exatamente. E no tempo dela, que isso para mim que é o grande lance, entendeu? Ela não vai precisar estar, por exemplo, muita gente participando ao mesmo tempo, né? Isso é uma outra característica da Hug. Cabe até 2.000 pessoas. Uma ideia, participando juntas ao mesmo tempo e interagindo em tempo real. Mas essa foi a coisa que eu mais quebrei a cabeça. Eu queria que todo mundo pudesse participar, mas que não tivesse obrigatoriedade de horário. Porque é uma loucura que a gente está todos os dias, sabe, Pedro? Tipo, se eu virar para você e falar assim, vai ter aula, tal horário, sempre vai ter muita gente que não vai conseguir. É um limitador total, né? Exatamente. Então, eu queria fazer de um jeito que as pessoas pudessem participar, ter essa interação, mas elas poderem entrar no horário que elas quiserem. Inclusive o mestre, entendeu? Ele gravar também no horário que ele pode, mas garantindo essa pessoalidade das coisas. O próprio Coimbra e o Tebas, né, e o Dunker, enfim, eles fizeram em duplas. Então, muito legal, porque eles gravavam no Zoom e aí mandavam esses vídeos. Então, assim, nossa, o Coimbra e o Tebas, gente, a gente passava mal de rir no Cataploft, que foi o curso que fizeram. Porque eles, assim, eles simplesmente estavam na casa deles com os filhos subindo pela cabeça, um levantava no meio da aula não, né? Enfim, daquilo que eles estavam gravando para responder ali, ia no gramado fazer xixi e voltava. E a gente deixou tudo, sabe? A gente não tem corte, assim, é vida real, sabe? Autenticidade, que é o que a Viviane vai trazer, né? Exatamente. Mas o que me mobilizou a fazer alguma coisa que tivesse essa característica de cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, foi a Escola da Ponte, né?
Porque, que, inclusive, você está em Portugal, não tá? Sim, sim. Você está em que lugar? Eu estou em Lisboa, Em Lisboa? Yeah. Eu sou louca para ir lá visitar a escola, eu fiz alguns cursos com eles, mas eu fiquei apaixonada por essa coisa de não ter controle, sabe? Que é uma das grandes coisas que eu venho batalhando ao longo da minha carreira, né? Como é que eu faço uma coisa que não tem controle? Eu não tenho avaliação, eu não ensino com um conteúdo mega bem feito, direcionado, essa coisa toda organizada, entendeu? Como é que eu posso fazer um negócio que pareça um bate-papo na sala, conversando com aquela pessoa que você admira, e isso de uma maneira totalmente livre. Então, essa foi a minha piração na época. E quando eu criei isso, eu criei para a Gol, para a empresa de aviação. Por quê? Porque eles precisavam treinar 14 mil funcionários, que a maioria trabalhava na frente do aeroporto. Essas pessoas, elas não tinham como sair para fazer um curso online. Elas não tinham como marcar um horário e tirar 10 pessoas da área de voo, entendeu? Ali que estava atendendo a aviação. Não tem como. Então, quando eu estava quebrando a cabeça para criar isso, eu precisava criar alguma coisa que as pessoas pudessem entrar no tempo delas. Entendeu? Sim, sim. Foi daí que nasceu essa ideia. A gente começou a criar um sistema onde as pessoas podiam fazer a aula do jeito delas, mas elas pudessem interagir, porque isso era outra coisa. Eu não queria assim, que simplesmente fosse um curso que, eu vou lá, assisto um vídeo e pronto. Porque é que nem sala de aula, né? Quantas vezes a gente vai para a sala de aula e, você recebe o conteúdo durante aquela 1 hora que você está ali com o professor, mas e as perguntas que eu queria fazer? Total. Entendeu? Total. Sim, sim. Isso fica sempre no vácuo, né? Às vezes, quando a gente está na universidade, daí é tanta informação que a gente recebe todos os dias da nossa vida, que você não tem condição de botar para fora aquilo que você está sentindo e o caminho onde você gostaria de ir com aquele conhecimento. Exato. A autonomia zero, né? Na verdade, quando o conhecimento vem organizado, ele é muito confundido. Confundido não, eu acho que ele é inevitavelmente tirânico. A questão é enquanto a gente consegue organizar o suficiente para ele ser cada vez menos tirânico e mais gerador de autonomia para quem está do outro lado, né? E tem um conceito muito importante que a gente tem que parar para pensar, Pedro, que assim, conhecimento não é fechado. A maneira como a nossa escola ensina e como o conteúdo é passado hoje, ele é fechado. Então, eu já te entrego pronto. É isso aqui. O que você pensa, se você pensa diferente disso, se você analisa as coisas e você chega a outras conclusões diferentes de mim, eu não tenho espaço para isso. Muito menos pensar na pauta, né? Eu queria estar estudando isso, ou eu queria estar estudando aquilo, que para mim é muito mais interessante e mais útil na minha vida, ou nem útil, mas é aquilo que me apetece aqui dentro, né? Que aquece meu coração. E aí você falou uma coisa super importante, útil na minha vida. Se você for parar para pensar no nosso modelo educacional, não tem vida. Né? A Viviane fala muito isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto dela. Ela fala que a maneira como as coisas são transmitidas para o ser humano não tem vida. Fico falando de um conceito que é muito bom dentro de alguma coisa que alguém criou. Mas e quando eu aplico isso na realidade? Se a gente estivesse na escola, e isso foi uma das coisas que eu me apaixonei pela Escola da Ponte, se eu estivesse na escola e aprendesse as coisas para usar dentro do meu dia a dia, para usar dentro da minha casa, para usar nas minhas relações, para me ajudar de fato dentro da minha vida, entendeu? Total. E é como aquilo desenvolve. Tem uma entrevista da Viviane, que a Viviane vai entrevistar a Escola da Ponte. Não sei se você viu. Tem no YouTube. Você deve ter visto esse vídeo. Eu não vi esse vídeo, mas ela comentou que ela esteve lá, inclusive, e passou. É inacreditável, porque quem apresenta a escola para ela é uma menina de 7 anos. Veja lá, aqui nós preparamos já a autonomia do estudante. E você fala assim: quê? What? Quantos anos você tem? E a menina, tipo, super. Os projetos são direcionados, já sei. Eu falo, meu Deus do céu! É incrível, é inacreditável, porque para o senso comum, quando você fala de pensamento livre, sem ordem e tal, para o pensamento comum, aquilo seria uma zona. E quando vai lá, é o inverso da zona. É uma menina de 7 anos que tem noção completa de todos os processos e explica para uma televisão brasileira como a escola funciona.
É bizarro. Olha só, vou até pegar um negócio aqui para te mostrar. Olha isso. Que lindo, que demais. Aqui tem os mapas dos dispositivos pedagógicos da Escola da Ponte, que é, para mim, um manual que está aqui impresso na minha mesa, e assim eu sempre resgato isso daqui, porque tudo que eu vou fazer, eu realmente penso nesses conceitos, e eu penso, será que eu tô seguindo, né, esses princípios de autonomia, eu estou seguindo os princípios de realmente dar liberdade de expressão e de deixar a pessoa avançar no tempo dela, né? Não travar o conhecimento, não fazer com que esse conhecimento venha fechado, pronto, empacotado, e que eu não possa, de fato, levar isso para outros caminhos, para outros pontos de vista. Uma das coisas que eu fiquei alucinada quando eu fiz o curso da didática deles era a coisa da avaliação. Aliás, tinham duas coisas, aliás, tem várias, né? Mas tem duas coisas que eu pirei, assim. Uma delas é que as crianças pequenininhas, né? Porque é uma escola que ela vai da primeira série até é só o ensino ali fundamental, né? Eu já nem sei mais esses nomes, né? Mudou tudo, ensino fundamental, primeira série, virou tudo outra coisa. Primeiro período, também já tô fora. Mas são 9 anos letivos. Uhum. A criança, ela tem ali o caderno dela, que ela vai escolhendo o que ela quer aprender, mas se ela, por exemplo, é alucinada por matemática, ela quer aprender mais sobre matemática do que ela chegou no limite do que ela tinha para aprender no primeiro ano. Então, ela começa, ela quer passar já para as coisas do segundo ano. Desde que ela cumpra as outras coisas, ela pode. Ela pode avançar nas matérias de acordo com o que ela tem vontade de avançar. E as avaliações são uma coisa sensacional, porque assim, eu posso escolher. Tem dois tipos de avaliações. Primeiro que a avaliação, o princípio é completamente diferente, porque eu não faço avaliação para que o professor veja se eu sou boa o suficiente para passar adiante. Eu faço avaliação para eu perceber se eu consegui entender tudo e se eu estou pronta para passar para frente. Olha só, já muda completamente o conceito sobre mim, eu comigo. E aí, depois que você se sente pronto para passar para frente, você tem a outra avaliação que é: estou pronto para ensinar? Porque o aluno lá tem papel de ensinar também. Então, eles sempre sentam em 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, por exemplo, e os do quarto ensinam os do terceiro, que ensinam os do segundo, e eles trabalham juntos, em grupo ali. E aí eu posso escolher a avaliação do jeito que eu quero. Por exemplo, se eu posso bater um papo com você, eu posso fazer uma apresentação para um grupo, eu posso fazer até uma peça de teatro, eu posso fazer uma experiência, eu posso fazer essa avaliação da forma como eu achar que é interessante para mim apresentar para você. Olha que coisa incrível. É muito incrível, e é mais incrível que ainda não é que... Mais incrível é uma palavra bem ruim nesse momento, mas o mais contraditório, que mais incomoda é que não é tão recente, na verdade já está aí há muito tempo, a gente já tem... Acho que é 44 anos. Até antes disso teve outras propostas, a gente tem grandes, né, no Brasil, grandes pensadores no Brasil e no mundo, já provam tudo isso, né, já não precisava mais estar em questão, né? E agora, é que eu acho engraçado, eu falei com isso até no episódio 3 desse podcast, a hora que toda a escola brasileira forçou EAD, toda essa galera da vanguarda do EAD, que tipo busca que entende a tecnologia como uma plataforma possível para dar corpo para esse sonho da autonomia, dar corpo para esse sonho do autodidata, e, enfim... Eu fico imaginando que tá todo mundo rindo de nervoso e rindo de graça mesmo, porque assim, o EAD hoje, que foi imposto, é tipo, meu Deus do céu, voltamos 100 anos, tá ligado? Porque agora você pega aquele conteúdo duro, fechado, e você grava. E deixa mais duro e mais fechado, né? Só piorou o problema. Porque assim, tem você, por exemplo, com a Circuito do Saber, você gravou o Tebas em casa, né? Sim. Com o Zoom, sei lá, eu não sei como é que ele gravou, foi com o Zoom? Eu dirigi pelo Zoom, mas ele gravou ele mesmo pelo celular e me mandou o arquivo e eu editei. Não, eu acho que essa, de verdade, é uma das maiores libertações da pandemia. Total. A coisa de não ser muito bem gravado em estúdio, sabe? De ser uma coisa mais livre, de você fazer em casa, da onde você está.
Porque o que importa de verdade? Porque eu fico vendo, assim, que muitos dos EADs estavam indo para esse caminho, entendeu? Uma mega produção, e aí, tipo, estúdio caríssimo, não sei o quê. Assim, eu caí nessa roubada, Pedro, porque pela La Graça, que é minha outra empresa, cara, eu gastei com a Carolina Nalon para fazer o nosso curso, ficou maravilhoso. A gente fez um negócio de cinema, mas eu gastei, sem brincadeira, mais de 100 mil reais. Eu imagino. Mais de 100 mil reais para montar a estrutura, para fazer as gravações. Foram 2 anos de edição, sabe? E aí você se pergunta, para quê tudo isso? Sendo que essa conversa aqui é tão interessante quanto uma mega produção, que é o que você estava fazendo. Pegava lá o professor, fazia um estúdio maravilhoso, aí pegava aquele conteúdo mais endurecido ainda, como se colocou, né? Porque tem que ser perfeito, porque essa sina nossa e essa busca pela perfeição desde a infância, e perfeito não existe. E aí você coloca aquele negócio lá e coloca as pessoas para assistir quando não tem aquele PowerPoint que você quer morrer. Isso aí, não. Eu tenho uma sobrinha de 13 anos e a gente troca muita ideia, porque eu sempre gostei de trabalhar essa parada, né? Ajudar na escola, essas coisas. Ela me manda as provas, Joyce. Eu falo, mano do céu, não é possível, cara. Não é possível, assim, porque tudo piorou, você entendeu? Toda a crítica que a gente sempre teve à escola tradicional ficou pior. A comunicação ficou pior, a relação com o professor ficou pior, a relação com a prova, com o que a gente estava falando, ficou pior ainda, porque daí é múltipla escolha, aquelas perguntas duras que, na verdade, tá todo mundo falando entre você no WhatsApp. Nesse sentido, gerou uma colaboração anarquista, né? Os seus amigos acharam um jeito, se não pelo WhatsApp por outro, até as mães tiveram que falar, ok, vamos junto aqui. Então rolou uma super cola em grupo, mas pelo menos as pessoas buscam. Rolou uma busca pela resposta, vamos lá, a área do trapézio, né? Mas enfim. Olha só, me vem aqui, eu estou fazendo um projeto agora, eu acho que eu não posso falar o nome das empresas, mas eu tenho feito alguns projetos sobre subjetividade. Uau! E eu trabalho, né, enfim, fora da Hug, eu trabalho com vulnerabilidade, subjetividade, compreensão, né, são temas que eu já são mais de 10 anos pela La Graça trabalhando nesses temas. E você falando isso, me vem muito uma questão que a gente está vivendo um momento assim, durante muito tempo fizeram com que a gente tentasse ser racional, né? O Tebas até brinca, né? Tipo, vem trabalhar na minha empresa, mas deixa o coração em casa, entendeu? Aqui é lugar de gente inteligente, né? A gente traz a Brené Brown falando, né? Que a gente simplesmente eliminou sentimentos para tentar parecer inteligente. E agora a gente está tentando, a gente vai para dentro de casa, e dentro de casa você não consegue ser mais só o profissional, você não consegue mais descolar, né? Porque você tá ali, tá com marido, esposa, filho, cachorro, confusão, não sei o quê. Então você tem que juntar de novo. A gente estava totalmente fragmentado na escola, no trabalho, na nossa vida, e de repente a gente vai ter que ser integral. Aí a gente entra em parafuso. E eu estou trabalhando com as empresas justamente a questão de como é que eu ajudo esse líder que, além de pela primeira vez ter que olhar para ele mesmo, como é que ele lida com as pessoas que estão aparecendo ali na reunião do Zoom, que também precisam ser elas mesmas. Por quê? Porque ele abandonou a subjetividade, os sentimentos, ele não demonstrava nenhum tipo de vulnerabilidade, porque isso era fraqueza, e agora como é que quebra essa barreira? Entendeu? E o que está acontecendo com a escola é a mesma coisa. Os professores distanciaram, né? Não por culpa deles, mas por causa desse sistema. Se distanciaram da vida real durante tanto tempo e agora estão tendo que lidar com a própria vida e com a vida de todas aquelas crianças ou adolescentes, ou seja lá quem é que está do outro lado. E a gente não tem mais como esconder isso, Pedro. Total. E volta para uma questão de eu tenho certeza que aquele professor que dá toda a paixão dele no Zoom, ele tem a atenção dos alunos, tá ligado? Sim. E é totalmente isso que você falou da vulnerabilidade, né? E até voltando um pouquinho, a coisa de gravar com o Tebas em casa é tão legal
você não vê o mestre no palco, né? Ou no... É tão legal você ver, nossa, tipo assim, aquele é de fato o escritório do Tebas. Ele trabalha naquele lugar, aquele é o dia a dia dele. Tipo, você tá vendo ele de fato de um jeito transparente. E o que quase budista isso, né? Mas o que passa pro discípulo, né? Essa história do mestre inteiro, integral, que é uma outra palavra que você trouxe, né? Não, eu estou fazendo o currículo da Viviane, né? Eu falei para ela, Viviane, vamos fazer um currículo mais humanizado? Aí ela, nossa, eu nunca escrevi um currículo humanizado. Que demais. Ela adorou. Que Aí eu lindo. fiquei a tarde inteira com ela me mandando várias coisas da vida dela, assim, sabe? Eu escrevendo o currículo dela. E foi demais, assim, porque é uma libertação, né? Eu acho que, para mim, assim, a principal coisa que a gente está precisando nesse momento é nos libertarmos dessas crenças duras que tentaram colocar a gente durante tanto tempo, entendeu? E que a gente sabe que não é uma verdade dentro da gente. A gente sente dentro da gente que a gente precisa se libertar desse modelo, mas a gente não consegue. A gente fica preso nesse modelo, porque a gente não vê fresta, né? Como diz, sempre cito o Tebas. Mas a gente não vê fresta. Total. Eu estou nesse processo muito forte, Pedro, já faz algum tempo, e eu acho que a pandemia acelerou esse processo muito dentro de mim, e eu tenho tido, inclusive, assim, eu comecei a ter essas crises de olhar para dentro, quando eu comecei a fazer esse projeto da Gol, que foi um projeto gigantesco de empatia, né, para empatizar a companhia inteira. O projeto começou em 2017, agora a gente teve que dar uma parada por causa da pandemia, mas eu comecei, quando eu entrei nesse projeto, era para levar empatia para dentro da empresa e fazer as pessoas serem escutadas, de fato. E eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Eu falei para a cliente, né? Falei, você pirou de me contratar. Que problema que você arranjou, meu. Eu fui lá, eu provoquei ela, eu falei que aquilo que eles queriam não ia funcionar. Mas eles já tinham gasto uma bala com o negócio e falaram assim, caramba, você está me dizendo então que o que a gente está querendo não vai funcionar, porque eles queriam passar algumas diretrizes de atendimento e achavam que as pessoas simplesmente iam pegar aquele conteúdo e assumir, conceitualmente falando, que é o que a educação normalmente faz, né? Eu pego um conteúdo, deixo bacana, faço um PowerPoint legal e passo adiante. E aí eu acho que a transformação vai acontecer. Isso tem tudo a ver com a educação, né? Com a maneira como a gente passa as informações. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, sinto muito. As pessoas não vão ser mais empáticas, elas não vão começar a olhar para o cliente com mais carinho se você fizer dessa forma. Não é uma campanha bonita que vai resolver, entendeu? Vocês precisam, de fato, escutar essas pessoas, vocês precisam entender por que elas não estão atendendo bem, o que está acontecendo na vida delas. Ela falou, mas gente, é muita gente, como é que eu vou fazer isso com 14 mil pessoas? E aí eu provoquei tanto, que aí ela me chamou e falou, então tá, faz. Toma, então beleza, o filho é teu, vai aí. E aí eu chamei a Carolina Nalon, que é especialista em empatia, né? Eu entrei com a parte toda de didática, né? Que eu amo essa parte de didática, de como pensar em como fazer as coisas, e entrei muito com a parte de sentido, que é uma coisa que eu trabalho há muitos anos. Como que eu crio sentido para que as pessoas entendam aquilo. Mas nada mais é criar sentido do que eu pegar o algoritmo e trazer para a realidade. Aí vai fazer sentido na cabeça da pessoa, entendeu? Ah, entendi, para usar nisso, né? É a mesma coisa eu ficar falando de um copo e eu ficar trazendo todas as questões técnicas, a medida do copo, o vidro, não sei o quê, do que é feito isso daqui, mas eu não mostro para a pessoa que o copo é para beber água, suco. É isso que acontece com a educação, né? A gente traz os conceitos, as regras, objetivos, não sei o quê, mas eu não falo, eu não trago primeiro a experiência, né? Pô, Paulo Freire sempre falava isso, né? Traz primeiro a experiência, faz a pessoa beber a água no copo e depois você explica as características. A gente faz tudo o contrário. E aí eu fiz exatamente isso com a Gol. A gente fez a gente fez experiências para que as pessoas praticassem, principalmente a não empatia, para que elas pudessem entender o que era empatia. Uau, como assim? Conta mais. Que legal. Que legal. Foi muito legal. A gente fazia várias provocações e a gente vai
É muito... se fosse falar aqui todas as coisas que a gente fez, mas assim, desde... A gente começava a aula, por exemplo, as aulas, né, as conversas, porque eu não gosto nem de chamar de aula, eu gosto de chamar de conversas. A gente começava as conversas, trazia os líderes para a sala, então a gente trabalhou com a companhia inteira. Na aula de comandantes, por exemplo, né, eu começava assim: quem aqui já escutou quando era criança, homem não chora? Aí todos eles levantavam a mão, comandantes, 50 anos mais, homens, 25 homens numa sala. Uhum. Quem adotou isso para a vida? Eu começava assim. Incrível. E aí, a partir... E não tinha conteúdo, assim, não era uma coisa eu simplesmente fazia eles conversarem sobre isso, e a gente ia criando dinâmicas e processos para eles entrarem em contato com as crenças que eles tinham criado deles mesmos. Aí tinha exercícios, assim, por exemplo, tem um exercício que eu adoro, que é você espalha uma máscara pela sala, e aí você tem... Essa máscara é uma máscara de papel normal, assim. Então, na frente, a pessoa escreve coisas que ela quer mostrar para o outro, e atrás ela escreve coisas que ela quer esconder. Então, ela não quer mostrar de jeito nenhum. Aí a gente amassa, joga tudo no meio da sala, mistura tudo, né? Ninguém assina nada, e depois a gente lê junto. Uau! E a gente descobre, nesse exercício, que todos nós queremos mostrar as mesmas coisas, e todos nós queremos esconder as mesmas coisas. E é muito louco. Cada ficha gigante que a gente fala assim, caraca, eu não mostro para o outro o que eu estou sentindo, mas ele está sentindo igual. E a gente fica escondendo um do outro o que a gente está sentindo. E aí eu tive situações em sala que foram maravilhosas. Assim, eu tenho feito até uns podcasts com o Ed, que é meu parceiro de trabalho. Teve um líder que ele... Enfim, teve várias histórias, assim, mas teve um líder que porque eles começam a se abrir, né? Esses exercícios, essas experiências, tem muitas histórias que vão surgindo ali. E aí ele falou assim, poxa, eu sofri 3 meses porque eu não conseguia dizer para o meu diretor que eu não queria demitir meu amigo. Porque existia uma regra na empresa que eu, sendo líder, eu tenho que demitir quem está abaixo de mim. Só que o cara, ele tinha que demitir o amigo, ele ficou sabendo antes, né, que ele tinha que demitir, ele ficou sofrendo ali 3 meses até que a demissão acontecesse, porque ele não teve coragem de chegar pro chefe dele, enfim, e dizer para ele que ele não queria demitir aquele amigo porque era uma pessoa muito querida, e ele estava com medo de perder a amizade. Ele não teve coragem, ele sofreu 3 meses, ele teve que demitir o amigo e ele perdeu a amizade do amigo. Sabe tudo errado. Em plena sala de aula, o líder estava lá, o diretor falou, cara, mas por que você não falou comigo? Que louco, né? Sabe o que é louco? Todos nós estamos sofrendo de coisas que a gente não conversa, justamente porque a gente não consegue mostrar a nossa vulnerabilidade. E eu confesso, assim, que não só a educação escolar, mas todo o modelo, né, de comando e controle foi o que criou isso em nós. Perfeição, não posso demonstrar erros, tenho que ser bom naquilo que eu faço, tenho que demonstrar isso o tempo inteiro, não posso dizer que eu estou sentindo alguma coisa, porque senão eu vou ser julgado. Então, tem 1 milhão de coisas aí que estão conectadas. Na escola, por exemplo, você faz pergunta, você é zoado. Sim. Né? Sim, então, tipo, é tanta coisa que a gente vai juntando, né, nesse processo. Quando diz a escola é um ambiente social, tem uma pessoa que eu sigo, Ana Tomás, ela fala, escola é um ambiente antissocial. Porque é isso, ela meio que deseduca a nossa natureza, né? A nossa natureza é muito... somos sociais, a nossa natureza é brincar, e as crianças brincam e elas se conhecem, elas expõem sua vulnerabilidade, e quando elas ficam irritadas, elas gritam, e quando elas ficam impacientes, elas chilicam, e depois passa, e daí elas brincam de novo, sabe? Né? E ninguém... Porque a criança chilicou, ela não é expulsa do grupo de crianças, todo mundo fica olhando, nossa, ela tá chilicando, depois passa, quando alguém grita. E a escola faz o inverso, né? É um sistema de punição e castração e todo o resto, né? Tem 2 processos que eu tenho trabalhado muito, né? Um de julgamento
E a gente fala, né, numa dessas experiências, a gente fala assim que quando a gente vira para uma criança e fala assim, ó, olha o que você está fazendo comigo. O adulto falando isso para a criança. Você está me irritando, você está me deixando muito chateado com o que você está fazendo comigo. Intrinsecamente, a gente está ensinando já para essa criança que ela é responsável pelo sentimento que eu tenho comigo. Totalmente. Putz, só isso, cara. Se a humanidade entendesse só isso, cara, a gente já teria muitos problemas resolvidos. Por favor, fale mais. Não, e não só isso, assim, outra coisa que eu estava até assistindo o curso do Tanaka que está rolando agora, né? Ele conta que, por exemplo, olha as coisas que a gente faz com as nossas crianças hoje, em 2020, e que são totalmente, assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência sobre isso, a gente mudaria completamente, radicalmente a nossa sociedade, né? A criança, ela ganha um presente, e a criança gosta de ganhar brinquedo. E aí ela pega pau pro presente, amassa, não sei o que, não, e tal, e aí é meio mole, ela não entende muito bem o que é, daí ela abre, é uma meia. Aí a avó chega e pergunta, você gostou? Daí ela fala, não. Aí a mãe, o que faz? Não, assim. não pode falar isso para sua avó, você tem que dizer que você gostou. O que eu estou ensinando? Mente, né? Na superfície você está ensinando mente. E se você for mais perverso, é tipo... Parece que é uma isca que você joga para a criança morder e ela se ferra, né? Ai, cara, isso me deixa revoltado. E é muito comum. Né? Não, e a gente cresce mentindo. A gente mente o tempo inteiro, a gente mente para agradar o outro, para pertencer, né? Quem gosta de estudar um pouco sobre a questão da vulnerabilidade, a Brené Brown é uma autora que eu amo, já li todos os livros dela, e ela fala exatamente sobre isso, né? Que a gente passa a vida inteira querendo pertencer aos grupos e a gente se adequa, por isso que a gente aceita tudo. Porque eu quero ser amiga do Pedro, porque eu quero ser amiga. Eu não vou falar o que eu estou sentindo de verdade. Eu não vou falar o que eu penso, porque isso pode te agredir. Então eu não falo. Total. E a gente passa a vida inteira assim. E a gente vai para uma escola que diz para você que você não pode perguntar, que a tua opinião não interessa, né? Eu até estou fazendo uns TikToks. Eu comecei a brincar de TikTok, que é muito legal. E aí eu adoro aquele que você vira criancinha, sabe? Eu comecei a fazer o fala exatamente sobre isso, né? Que eu, para deixar a minha opinião, eu tenho que esperar até o doutorado. Eu ia falar sobre esse post, eu li esse post que você postou isso no Instagram. Legal, já trouxe, que incrível. Que é isso, é uma loucura. Eu até queria fazer mestrado há um tempo atrás, e aí uma amiga minha estava fazendo, e eu fui bater um papo com ela. Pô, tô super afim de escrever sobre o sentido. Né? Tô super afim de entrar mais nessa questão, porque eu descobri que tem, eu não vou lembrar nomes, que eu sou péssima com nomes, tá, Pedro? Mas eu descobri uma africana que ela fez um tratado, é um livro dessa grossura, sobre o que o sentido causa biologicamente no nosso corpo. Ou a falta dele. Uau! É muito, muito incrível. E tem vários... nunca tem essas coisas voltadas para a comunicação. Né? Sempre assim, são estudos da psicologia, estudos da neurociência, enfim, você tem que ir caçando a comunicação e juntando, né? A comunicação tem muito storytelling, tem muito... enfim, você vai para o design, você vai para a oratória. A oratória tem milhões de livros escritos, mas assim, sobre a criação de sentido, tem pouquíssimas coisas. E aí eu queria fazer um mestrado para estudar sobre isso. E aí eu queria escrever sobre as coisas que eu já descobri, porque eu tenho, 20 anos de experiência prática trabalhando com sentido, entendeu? Eu não posso falar o que eu descobri. Eu não posso falar a minha base, a minha experiência, eu não posso falar as minhas pesquisas. Você não pode? Como assim? Eu não posso. Eu tenho que achar autores para você se referenciar. Eu me referenciar e falar sobre o ponto de vista deles. Eu não posso falar o que eu tenho de bagagem dos últimos 10 anos trabalhando com a Grácia, por exemplo. Eu só posso fazer isso depois que eu fizer mestrado e aí eu entrar no doutorado. Por isso que eu fiz aquele post, entendeu? Uhum. E assim, não me anima. Porra, nem um pouco, né? Não me anima. Então, se alguém vê esse podcast e me ajudar a mudar me disser que isso é mentira,
Mas, assim, de tudo que eu vi até agora, eu realmente não posso. Sim, é muito louco isso, né, cara? É muito louco. A gente não pode realmente trazer, a não ser que você faça uma coisa autoral e tudo mais, mas a academia, ela não permite. Então a gente vê que esse sistema todo, que isso é um tema que a Viviane bate há no mínimo 10 anos, e todo esse, ela fala, né, a vida da faculdade está nos corredores, né, a vida da faculdade está, acho essa frase muito, muito precisa, né, não é vamos acabar com as faculdades ou com as escolas, pelo contrário, né, a comunidade que se forma é mais ou menos o que a gente começou falando das mães e das filhas finalmente se juntaram para colar juntas. Alguma experiência incrível tá rolando, tá ligado? Porque a estrutura em si, sistêmica, ela é falida há muito tempo, né? E acho que tá na hora da gente entender isso como humanidade, assim, beleza, galera, valeu o joguinho, o jogo foi bom até aqui, acho que tá na hora da gente mudar essa regrinha aí. Vamos para outro lugar? Você falou de experiência, né? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a diferença entre conteúdo e experiência? Muito louco. Yeah. Conteúdo é fechado, né? Para começar por aí, né? Pronto. Ativo. Decidido por outra experiência, no melhor das hipóteses. Exatamente. Eu não tenho como entrar no conteúdo, eu não tenho como fazer com que a minha experiência e aquilo que faz sentido para mim esteja nesse conteúdo. Esse é o ponto. Agora, o que é experiência? Quer que eu chute? Eu quero. A experiência, ela só pode acontecer comigo dentro. Não tem como eu não estar ali. Com certeza. Ela só pode acontecer com a gente dentro. Com a gente, com toda a nossa bagagem, com tudo que a gente sabe, com todas as vivências que a gente já teve na nossa vida, com todos os traumas, com todas as alegrias. E a experiência faz com que eu, enquanto ser humano vivo, pensante, consiga dar a minha opinião e passar por aquilo que você está tentando me ensinar. Para que eu tire as conclusões necessárias e eu chegue onde você chegou com o seu conteúdo. Olha a diferença disso. Total. Quando eu pego, por exemplo, e eu explico alguma coisa para alguém, e eu trago, né, seja a experiência do copo, eu passo pela experiência, né? Por exemplo, vou trazer um outro exemplo aqui de uma aula que eu dei que foi sensacional. Assim, eu tenho um trabalho que eu faço que é exatamente sobre isso, né? Conteúdo versus experiência. Legal. Pego os conteúdos duros e aí eu começo desconstruindo, porque tem uma coisa da experiência que ela é fundamental. Todas as vezes que você vai me passar um conteúdo, e esse conteúdo pode ser desde uma aula, pode ser, sei lá, tipo uma explicação, uma história, seja lá o que for. Quando você vai me passar um conteúdo e você quer que eu me transforme, seu objetivo é me transformar, eu preciso considerar que você já tem uma opinião formada sobre aquilo. Você já sabe alguma coisa sobre aquilo que está dentro de você. Mesmo uma criança pequenininha já tem alguma opinião sobre alguma coisa. Qual que é o grande erro da educação? Um dos grandes erros, né? É que o conteúdo ele já vem pronto. Então, eu desconsidero o que você sabe na hora que eu estou transmitindo. A experiência, não. A experiência, ela leva em consideração o que você sabe e ela inverte esse processo. Então, assim, eu vou começar entendendo de você o que você sabe sobre aquilo que eu vou dizer, sem eu te dizer o que é. Em que contexto você está, né? Qual que é a sua história? O que eu acabei de fazer aqui, eu te provoquei, né? Tipo, eu perguntei para você o que era experiência para você. E aí eu tenho que ajudar você a desconstruir as coisas que você já tem na sua cabeça. Por isso que eu falei que lá na Go a gente fez um projeto de primeiro desconstruir o que não era empatia para depois construir o que era empatia. Porque eu preciso mudar algumas concepções sobre algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu vou ensinar como empatia, não adianta eu ensinar empatia de cara. Eu preciso primeiro desconstruir algumas crenças. Então, assim, uma das crenças que
a experiência precisa desconstruir antes é que existe uma realidade única. Então, tem todo um trabalho de fazer as pessoas analisarem o que é realidade e o que é percepção. E aí elas conversam sobre isso, debatem, dá um pau na sala, por exemplo. E é bom que dê, né? Porque é ótimo, é maravilhoso, na verdade, porque todo mundo tem um conceito de que realidade é uma coisa existente e que, de fato, as pessoas enxergam a mesma coisa sobre as coisas. Quando a gente desconstrói isso, eu lembro assim que eu fiz um curso com o professor Carlos Nepomuceno, que é um professor do Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que ele falou sobre realidade e percepção para mim. Eu fiquei a noite sem dormir. Aquilo entrou real, né? Entrou real. Não, foi bizarro, porque na hora que você se dá conta de que tudo é percepção, que aquilo que você pensa não é a mesma coisa que eu penso, que a cor que você vê não é a mesma cor que eu vejo, e que nada que chega em você é igual ao que chega para mim, porque a nossa percepção, ela é única. E ela não é embasada na situação em si, mas ela é embasada em toda a minha vida passada. Então, de repente, eu falo uma palavra para você, eu chego para você e falo assim: Pedro, de novo você não me entregou esse projeto? O Pedro, ele não vai olhar para a situação, entregar o projeto ou não. Isso vai ficar em você pelos sentimentos. Sim, o Pô Pedro vai me lembrar a minha mãe que falava Pô Pedro, quando. Daí é minha mãe, daí você virou minha mãe, né? É isso, né? Exatamente. E não só isso, né? Porque junta com a sua mãe, que dava essas broncas em você, e você acessa a sua mãe, junta o dia que o Pedro teve, a semana que o Pedro teve, o momento que ele está vivendo, o que aconteceu antes daquela situação estar acontecendo. Então, a gente acreditar que aquele momento ali a pessoa está me agredindo porque ela é uma grossa, é uma loucura. É errado. Em primeiro lugar, é errado, né? Não é nem que é errado, porque eu não acredito nem em certo e errado. Isso que é mais louco, não tem certo e errado. Sim, mas digo, não é irracional. Não faz sentido. É tipo, você está simplificando. Cada instante é tão complexo e você dizer que ela é uma grossa ou ela me odeia, você está simplificando a realidade, porque ela é muito mais profunda que isso, por favor. Exatamente. E ela é baseada no que você pensa daquela situação, sendo você. E ela é baseada no que o Pedro pensa da situação, sendo Pedro. Por isso que empatia significa eu, de fato, dar espaço para o Pedro me dar mais informação e eu me mostrar curioso para entender muito mais sobre a realidade do Pedro, saindo da minha. Certo. E essa que é a complexidade. Só que quando a gente leva isso para o conhecimento, entendeu? O conhecimento, a gente foi ensinado que ele está fechado, que a Terra é redonda, plana, seja lá o que for, o que você acredita, sabe? E a gente vai basear toda a nossa vida nessa realidade. Então, você imagina o quanto que é difícil, né? Eu não lembro nem onde é que eu escutei isso, mas eu achei fantástico. Foi uma frase que ficou muito na minha cabeça. Eu sou muito boa de guardar os conceitos, mas não sou boa de guardar os nomes. Mas eu lembro que eu escutei a seguinte frase: é muito fácil você desconstruir o que está errado. Agora, você desconstruir o que está certo... Entendi, é impossível. É da Brené, agora eu lembrei. É quase impossível, entendeu? Porque o que está certo dentro de você, que já começa o conceito de certo, porque nunca é real, entendeu? O que está certo dentro de você, você vai espelhar isso na outra pessoa e você vai exigir pela sua régua. Então, olha só que coisa louca, né? Vamos levar isso lá para a educação. O que o professor espera do aluno? Ele vê uma massa de alunos que tem que responder um teste igual, da mesma forma, se não com as mesmas palavras, porque quando é complete, por exemplo, são as mesmas palavras, né? Que eu odiava a prova de complete. Sim, é verdade. E você está tornando todo mundo igual, sendo que não tem ninguém igual. Que todo mundo tem uma percepção diferente daquele conhecimento. Então, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou passando uma experiência para as pessoas, eu tenho que considerar que
eu tenho 20 alunos na sala, eu tenho 20 experiências com aquele conteúdo, 20 percepções e 20 sentidos completamente diferentes. Aliás, 21, porque também tem o meu. Yeah. O facilitador, ou professor, whatever, ele está incluso, né, inevitavelmente. Então, é complexo mesmo o processo, né, da gente ir para a educação, e se a gente não desconstrói a questão da realidade, a gente não tem nem como trabalhar os outros elementos, entendeu? Mas eu acho que você já deve ter, sem dúvida. E pensando em experiências mais recentes, com a Hug, por exemplo, você já conseguiu organizar ou participar, enfim, comandar, liderar quatro turmas aí. Você, como diz o Tebas, você já deve ter colhido várias pistas para onde pode a empatia ir, para onde pode o compartilhamento ir, todas as histórias sendo respeitadas. Acho que algumas pistas você deve ter colhido, e pistas da vida real, aconteceu, né? Não, total. Não só na Hug, né, na La Graça também. Mas a Hug, sabe qual que está sendo a coisa mais legal da Hug? Eu sempre fui uma pessoa... Por que eu vim trabalhar com essas coisas, Pedro? Eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Certo. E mais velha, com 2 irmãos abaixo, depois vieram mais 2 por parte do meu pai, então sempre fui o exemplo. Ok. Eu fui o exemplo perfeito de tudo isso que a gente está falando, entendeu? Eu era aquela aluna que tirava 10 até a 6ª série, eu nunca tinha tirado 9,5, tá? Eu era sinistra. Mas, ao mesmo tempo em que eu era impecável nos estudos, eu era absolutamente sozinha, porque logo nos primeiros dias de sala de aula, quando eu era piquitiquinha, uma menina me bateu vários dias, e eu fui para casa chorando, não queria mais ir para a escola. Minha mãe tentou resolver de várias formas, até que ela, num desespero, ela pensou, eu preciso fazer ela ser forte. E aí minha mãe virou para mim e falou, se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa. Eu me isolei. Então, hoje, teve um dia que eu estava dando aula que eu contei essa história, e teve um líder que virou para mim e falou assim, caramba, você passou todos os recreios da escola sozinha e nunca ninguém notou? Porque eu estava tirando 10. Na prova estava tudo certo, aparentemente estava tudo funcionando, né? É isso, entendeu? E aí, por que hoje eu trabalho com essas coisas? Porque a relação, que para mim é uma coisa muito importante, porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a relação é a coisa mais importante na nossa vida. A relação que eu crio com você não tem a ver com pessoas ou coisas. A gente se relaciona com as coisas, a gente se relaciona com as pessoas, e essas relações são únicas, baseadas nessas percepções que a gente cria, né? Então, a Hug, para mim, é um descontrole absurdo. Eu estou trabalhando o meu descontrole que você não tem noção. Você é capricorniano ou não? Você tem que querer trazer? Eu tenho um tom de... Eu tenho ascendente em virgem, que dá uma organizada na cabeça. Okay. Mas, assim, as pessoas fazem o que elas querem, elas conversam sobre o que elas querem, os influencers vêm e falam sobre o que eles querem, e eu não tenho controle sobre nada. que gostoso. Eu só vou abrindo, entendeu? E o que vai nascendo eu vou colocando lá, e a gente vai abrindo os assuntos, e vai, tipo, a coisa vai surgindo, que é meio parecido com o que você está fazendo com o Circuito do Saber, né? Sim. É essa coisa viva, entendeu? Para mim, assim, é uma libertação. Tipo, não ter que gravar em estúdio, grava no celular em casa, sabe? É tudo feito para ser vivo. Verdadeiro, autêntico. A vida, cara, é isso. A vida é essa troca, entendeu? É aquilo, é chegar aqui com você e eu te falar uma coisa, e você me falar uma outra coisa, e a gente juntar numa terceira coisa. Não tem vencedor, não tem ganhador, não tem competição. É só uma troca. E o que isso pode ser maravilhoso. Tal, e na troca a gente... Mas é incrível, e você é uma pessoa muito, além de generosa, acho que é uma pessoa muito... É que essa palavra é horrível. Proativa. Na nossa primeira live na Circuito, a internet do Cláudio caiu, lógico que ele mora na Granja Viana, ali sempre cai, né? Morei lá sempre também. Então, não era uma surpresa para mim, né? Que a internet ia cair. E, meu, na hora que caiu, eu não manjo de Zoom, nunca usei o Zoom. E você, como estava participando
da turma já se prontificou, não, me passa o host, eu continuo e tal. Eu falei, caraca, meu, eu preciso da Joyce no meu podcast, mano, ela é monstra. Porque é isso condensado na prática, né? Estamos aqui, vamos fazer. Ao mesmo tempo, também, às vezes, vê se me corrija se eu estiver errado, nessa coisa da colaboração, cada um faz o seu e tal, isso também pode gerar nas pessoas uma passividade do tipo, legal, então vou deixar acontecer, e daí a merda acontece, você deixa a merda acontecer. Não, né? Isso pode acontecer, eu acho que eu já vi muito acontecendo. Mas você tá nesse ambiente de colaboração, que você tá ativo, não, eu me comprometo com isso aqui, eu me comprometo para isso aqui dar certo. Eu dou a mão aqui, eu dou ali, vamos todo mundo combinar que isso aqui vai dar certo, né? Você sabe, Pedro, que eu sempre, sei lá, para mim isso é tão natural, assim, essa coisa da ação, sabe? Eu lembro que eu fiz direito, né? Tipo, fiz 1 ano de direito lá atrás. Sim. E aí eu trabalhava no Ministério Público. Que legal, hein, Joyce? Deve ter sido muito gostoso, hein, meu? Eu com 17 anos, terninho, no fórum, tal, não sei o quê, trabalhando no Ministério Público. E, meu, assim, saí correndo depois de 1 ano, né? Porque eu não consigo ficar parada, eu sou uma pessoa... Não sou, já fui workaholic, hoje estou bem mais light. Mas eu sempre gostei eu sempre, não sei, eu acho que eu nasci com uma coisa dentro de mim que eu precisava fazer alguma coisa pelo mundo, sabe? Eu sempre tive isso dentro de mim, assim, eu sempre pensava assim, cara, eu preciso ajudar de alguma forma, sabe? Isso sempre foi muito forte, assim. E eu não me conformei e não me conformo até hoje. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu ia fazendo. E quem viesse junto ia, entendeu? Aí eu lembro que eu fui trabalhar no MP, Ministério Público, lá em Porto Velho, Rondônia, que é onde minha mãe mora. Aí eu entrei no MP, lá em Porto Velho, e primeiro dia de trabalho, não tinha nada para fazer. Segundo dia, não tinha nada para fazer. Terceiro dia, não tinha nada para fazer. Ficava lá sentada, levava um processo para lá e para cá, não sei o quê. Cara, começou a me dar um piti. Aí a gente tinha que, vira e mexe, a gente trabalhava na promotoria pública de menores. Então vinham, às vezes, alguns jovens delinquentes, né, junto com a polícia, e eles colocavam as crianças sentadas na recepção. E aí a gente tinha que sair. Não podia ficar ali, entendeu? Porque eles marcavam as pessoas. Então, sempre eles avisavam antes a gente saía, ia para uma sala. E aí a gente ficava trancado dentro dessa sala. Daí eu falei para eles, gente, já que a gente está trancado aqui dentro dessa sala, a gente podia fazer um clube de leitura, né? Tinha 7 anos, cara. Aí eles falaram, que legal, então tá, na próxima a gente traz. Daí a gente começou a levar livros, contos, poesias e tudo mais. Quando eu vi, tinha um bando de artista frustrado naquele MP. Cara, virou clube de poesia, clube de leitura. Às vezes as pessoas ligavam lá no Ministério Público que ninguém estava trabalhando, tava todo mundo na salinha lendo as poesias, e o pessoal começou a escrever. Teve um cara que escreveu um livro. Uau! Sabe? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa que movimenta. Eu acho que se eu tivesse continuado no direito, eu tinha provavelmente criado um curso para os advogados serem mais ativos, sei lá, inventar alguma coisa. Louco, né? Que você criou um ambiente, você desde essa época criava ambientes férteis, né? Exatamente. Então, acho que a Hug só está sendo assim, mais uma coisa, mais um ambiente, só que no mundo virtual, sabe? E sempre com esse desafio, né? Nunca é uma pessoa falando, é sempre todo mundo trocando, é sempre construindo, é sempre uma experiência, né? Por isso que eu falo da experiência, né? A experiência é essa troca, é aquilo que eu não controlo, que eu não tenho noção do resultado. É juntar todas as ideias, colocar no balaio, balançar tudo e sair umas coisas novas, entendeu? Incrível. Mas daí quando tem Viviane Mosé falando, eu nunca fiz um curso online porque eu nunca encontrei uma plataforma na qual eu cabia, mas agora eu encontrei, porra, isso é uma validação incrível, né? Por mais que a gente tenta não acreditar em validação, existem pessoas que validam de fato, né? Mas ela falou para mim, na nossa primeira conversa, que ela só topou por causa disso. Ela falou, sabe o que eu achei maravilhoso que ela falou para mim? Ela falou assim, Joyce, eu demiti a minha equipe de vídeos. Eu demiti da minha vida tudo que é diretivo, tudo que é passar
para o outro simplesmente, entendeu? Agora, e assim, eu peguei ela bem nessa fase, porque agora ela parou de fazer os vídeos do YouTube, por exemplo, e ela começou a fazer conversas. Sim. Porque é o que ela defende, é o que ela fala isso vem de dentro, assim, né? Uma coisa maravilhosa. E aí ela falou, é isso que eu estava procurando, por isso que eu nunca tinha topado antes, entendeu? Eu gostei da troca, eu gostei dessa liberdade, né? De ser quem eu sou ali. E eu tô achando sensacional, né? Porque assim, eu nunca imaginei a Viviane Mosé mandando WhatsApp no meu celular. Mostra, brincadeira. É surreal, gente, é surreal, é maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta agora técnica, assim, de curiosidade. Sim. Quem não puder, porque imagina, alguém vai ver no futuro isso aqui, não vai ter como acessar nem que sejam essas aulas gravadas? Não então, é só quem fez parte? Como é que é essa política? A gente está estudando de transformar a Hugland num Netflix mais para frente, porque tem tanta coisa maravilhosa. Gente, Que já aconteceu e vai acontecer, né? Exatamente. Só, assim, o curso do Tanaka agora está sensacional, entendeu? Assim, cada vez que eu entro... E, assim, gente, não é só os conteúdos deles, assim, eu queria levar o café, eu queria levar tudo. É que, assim, eu teria que pedir autorização de todas as pessoas, e aí é mais complicado. Mas eu quero levar, pelo menos, todos os conteúdos gravados para algum lugar, para que as pessoas possam, de repente, pagar uma assinatura baratinha, né? Porque a Hug tem muito essa coisa, não é só a troca, mas a gente já nasceu assim, 5% é doado para uma instituição que o mestre fala, né? É tudo super democrático, é super pensado para isso. Então, assim, as experiências, elas têm um preço bem inclusivo, né? A gente não quer fazer nada caro. E a outra coisa que é legal é que esses conteúdos, eu quero jogar ele de uma maneira, ainda estou pensando, Pedro, se você tiver alguma ideia aí, mas eu estou pensando em jogar de alguma maneira que eu consiga pagar uma coisa baratinha, mas eu tenho acesso a tudo, entendeu? Eu acho que vocês tinham que fazer isso. Acho muito. Mesmo para consulta até, para transformar quase como a história da Hugland, né? Que só vai crescendo, né? Não tenho dúvida disso. Sim. Façam isso, por favor. E é isso, né? Eu acho que, independente de Hugland, de La Graça, seja lá o que for, eu acho que a gente tem que conseguir mais momentos na vida das pessoas que elas realmente tenham a possibilidade de trocar umas com as outras. E a Hugland, para mim, é um pouco dessa materialização, né? É escolher pessoas que realmente eu acredito que falam coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, para mim, porque se não fizer sentido para mim dentro, né? É uma bolha, mas eu não vou trazer para dentro da Hugland uma pessoa, por exemplo, que fale alguma coisa que vai contra esses princípios do que a gente está falando aqui, entendeu? Sim. Mesmo porque uma pessoa que é conteudista, por exemplo, que não acredita em experiência, ela não vai conseguir lidar com a Hugland. Porque se ela tiver medo de pergunta, ela tá ferrada, entendeu? Total. É isso. Então, é melhor para os dois, né? Não vai dar certo. Melhor deixar quieto. Não vai dar certo. Então, assim, trazer para lá pessoas que realmente tragam alguma coisa que ajuda a melhorar a vida das pessoas, sabe? Que acredita nessa abertura, nesse mundo novo que a gente quer construir. Eu não sei quanto tempo, Pedro, a gente vai conseguir construir uma educação mais colaborativa, que as perguntas se tornem algo mais normal, que a gente tenha realmente mais empatia, mais espaço, mais curiosidade sobre o outro, entendeu? Não sei quanto. Eu vario entre o otimista e o pessimista sempre, assim, porque eu vejo isso acontecendo, vejo meu filho, que tem 5 anos, vejo o que está acontecendo com ele nessa autodidatice que eu e minha esposa fertilizamos nele, né? De manter ele fora da escola, graças a Deus. Até quando podemos, né? Porque ele ainda tem 5. Até 6 ele pode ficar fora da escola. Então, para muitos pais, deixar a criança fora da escola é uma coisa quase não. No Brasil ela é um crime, né? Depois dos 4 anos. Sim. Mas, enfim, outra questão. Então, assim, quando eu vejo essa nova geração, eu fico... Por que você deixa fora da escola? Qual que é a tua... Primeiro que eu tive péssimas experiências em escolas, e segundo porque eu realmente, talvez em segundo porque eu tive péssimas experiências em escolas, em algum momento eu falei, putz, eu que sou louco, vamos colocar,
E daí você coloca naquelas escolas super boas, que eu não vou citar o nome das escolas, mas não vou colocar isso na escola tradicional, rígida, eu vou colocar naquela lá que diz que é construtivista, que diz que é inclusiva, e daí você vê experiências do nível do que você estava dando de exemplo, de tipo falas do professor e fala dos alunos, que não são necessárias para uma criança, né, nesse momento. Eu acredito na escola, acredito que ela deve acontecer, mas eu realmente também acredito que até os 6 anos é uma data de que a criança precisa criar uma maturidade, uma criatividade interna dela, sabe? Sim. E porque aí que vem o meu pessimismo. Tem um cara que eu sigo, que é o Gigi, que é um filósofo e tal, e ele fala assim, era muito mais legal e muito menos perverso no sentido psicológico antigamente, quando o professor de fato batia. O professor de fato dizia, você está errado, porque aquilo era uma mensagem direta. A criança se via contra um outro e contra um sistema e ela se protegia ali. Um exemplo que fica claro que ele dá. Antigamente, o papai, que era bom, ele falava, o papai que era mal, ele dizia, você vai no aniversário da sua avó. Ponto final, fecha a porta, se troca. Daí fechava e falava, puta, eu não queria ir no aniversário da minha avó, meu pai é um saco. Mas aqui essa relação pelo menos está clara. Daí hoje o bom pai, ele fala assim, filho, a escolha é sua, tá bom? Mas eu só queria te dizer que sua avó te ama, e se você não for, ela vai ficar muito triste. Mas a escolha é sua. Você entende o nível de perversidade que tem aí atrás e o peso, que é o que a gente estava conversando no começo. Ou essas novas relações de trabalho, onde não existe mais chefe, na verdade é o colaborador, só que no fim das contas é muito pior, né? O chefe, na verdade, não é amiguinho, nada, e no fim das contas quem manda é ele, quem obedece é o outro. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, daí me bate um pessimismo, e quando eu vejo o EAD rolando a solta dessa forma que está no Brasil hoje, que se fala, ok, se pá que a educação com certeza a educação da década de 40 era melhor do que essa, tá ligado? É muito tempo. Eu não consigo imaginar, eu acho que a educação da década de 40, pelo menos era mais verdadeira, né? Se for parar para pensar nesse sentido, é que agora é sempre essa coisa de você modelando para fazer pertencer, mas manipulando, né? E não que existam experiências verdadeiras, dúvida existe. E que elas e essa é a esperança, experiências como as que você trouxe aqui, que essas experiências verdadeiras floresçam no futuro. Em algum momento explodam, mas não é a maioria nem de longe. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas assim, cara, você me trouxe um negócio agora que é muito louco, assim, porque outro dia eu escutei, e essa frase eu já escutei minha vida inteira, tá? Não é de agora, não, mas eu escutei, e ela caiu de um jeito completamente diferente agora dentro de mim, depois de ter passado por toda essa experiência na minha vida, com experiências, né? Criança pode estudar em qualquer escola, porque tem gente que vai para a escola que é escola horrível e vira doutor, e tem gente que vai para a escola boa e vira bandido. Que linda, a vida é tão bela, né, nessa leitura, meu Deus do céu. Eu escutei essa frase, eu quase morri. Eu escutei essa frase a vida inteira, mas nunca caiu de um jeito tão ruim como agora, entendeu? E eu lembro que também eu li alguma outra coisa, essa coisa, né? Eu não lembro os autores, mas enfim. Eu lembro que eu estava estudando alguma coisa e falava assim, que a gente, até a 4ª série, todos nós somos muito parecidos. Né? Nós temos um grau de conhecimento que entra e que vai criando experiências dentro da gente que é meio parecido. A partir da 4ª série, isso muda. Muda drasticamente, dependendo do tanto de referências que você teve na sua vida até a 4ª série. Então, assim, a criança que teve condição de ir em museu, de viajar para lugares diferentes, de conhecer culturas diferentes, onde crianças que os pais conversam muito sobre o que ela está sentindo, analisam sentimentos, tem diálogos ricos dentro de casa, essas crianças elas vão criando uma base de referências gigantesca, onde tudo que entra depois da 4ª série faz muito mais sentido, fica muito mais fácil, então ela dá saltos. Enquanto que crianças que ficaram dentro de casa, trancadas, só no celular,
tipo, que os pais nunca levaram para viajar, nunca levaram no museu, nunca ensinaram nada e não conversam com elas, essas crianças começam a ter dificuldade na escola. Então, elas começam a tirar notas piores, elas começam a apresentar problemas de comportamento, enfim. E isso é um divisor de águas na educação infantil, porque quanto mais a gente dá... se tudo que eu recebo, eu conecto com aquilo que eu já vivi, faz muito sentido. Porque se eu, por exemplo, já experimentei vários tipos de vinho, e eu conheço sabores diferentes, eu conheço países diferentes, com certeza, quando você me oferecer o vinho, vai ser um sabor muito diferente daquela pessoa que nunca experimentou vinho, que nunca conheceu vinho na vida. A pessoa que estudou música, escuta a música de uma maneira completamente diferente da pessoa que nunca estudou. E é o mesmo princípio. Então, assim, a coisa mais legal de você fazer com seu filho, você falou que tá com 5, 6? Tá com 5. 5? Cara, pira, faz tudo com ele. Tipo, de música, a arte, a tudo que você puder entregar de referência, porque isso vai fazer com que ele consiga criar coisas na cabeça dele, na hora que ele for para a escola, que vai ser sensacional. Exato. Né? É nisso que eu acredito, e a gente deveria sempre se abrir para esse novo, e entender que a vida, ela não é fechada. A gente precisa abrir os poros, né? Abrir os poros para receber. Tem um mundo lindo, cara. Tem um monte de coisas maravilhosas acontecendo e a gente está sempre fechado naquilo que a gente considera certo e errado, entendeu? Em algum momento a gente cristalizou, né? E a nossa percepção, né? Você trouxe isso muito. Fica ali bloqueada, né? Talvez o trabalho seja, já que cada um tem a sua percepção, seja, vamos tentar ampliar, né? Cada uma a nossa. E se pá, a gente uma hora se encontra. Eu queria terminar com a pergunta que eu faço para todos, e é uma pergunta que sempre vem de sopetão, porque ela sempre interrompe a conversa. Joyce, você tem medo da morte? Não. Gostei do não. Quer saber por quê? Oh. Bom, eu sou uma pessoa muito espiritualizada e eu não acredito que a vida acabe aqui. Recentemente eu descobri uma coisa interessante com o meu líder espiritual. E aí foi muito louco, porque tem tudo a ver com a nossa conversa. Bora para as loucuras. Sabe o que ele falou? Eu quase tive um treco quando ele falou isso. Ele falou pra gente que quando a gente morre, o que acontece com a gente é exatamente aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Ok. Ele falou pra gente que uma pessoa que é evangélico, por exemplo, que acredita que vai para o céu, não sei o quê, não, ele realmente vai. Por quê? Porque aqui na Terra a gente não consegue materializar os nossos pensamentos, a não ser que a gente haja com o nosso corpo. Ele fala que na espiritualidade, o que você pensa, você torna real. Então, olha só que coisa louca. Ele falou assim que o evangélico acredita que vai para o céu, então ele vai para o céu e vai fazer aquilo que ele está fazendo, porque ele vai materializar isso na mente dele. Uma pessoa que é espírita, que acredita que vai para um hospital, tipo nosso lar, não sei o quê, ela vai para aquele lugar. Uma pessoa que acredita que vai dormir até o dia do juízo final e vai ficar dormindo por séculos, vai dormir. Ou seja, ele falou que tudo que a gente acredita na espiritualidade ganha uma força gigantesca. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar as nossas crenças enquanto a gente está vivo. Porque o que você acredita é o que vai ser. Olha, quase pirei com isso. Eu tô falando isso aqui nessa live, mas assim, faz muito sentido. Então, por isso que eu não tenho medo da morte, porque o que eu acredito é que há uma continuidade e que eu estou num processo evolutivo e que esse processo evolutivo vai continuar, seja aqui na Terra, seja em outros lugares, que eu não sei quais são, mas eu acredito que tudo que eu estou passando aqui, tudo que eu estou vivendo na minha vida, só faz sentido se isso for uma verdade, para mim. Isso é o que eu acredito. Agora,
cada um tem suas crenças, e a gente tem que estar totalmente aberto para as crenças de cada um. Que lindo, que bom que a gente terminou assim. Joyce, muito obrigado, meu. Prometi para você que ia ser 50 minutos, já passamos de 1h15. Espero não ter atrapalhado o seu tempo aí. Imagina, foi maravilhoso. Miscelânea, substantivo feminino. Conjunto confuso de coisas diferentes. Mistura, misórdia. Abre aspas. Ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta. Fecha aspas.